Hoje, aula de artes, relembrar o nosso conteúdo de teatro e cores expressivas. Olha que lindo essa natureza aqui. Eu acabei fazendo toda uma arte Para começar, deixa eu pedir que vocês desativem o áudio. Primeiro, porque eu preciso falar. Daqui a pouco você ativa. Pronto. Gente, a prova vai começar a falar, ó. Nas artes cênicas, pessoal, as artes cênicas são aquelas que os artistas eles se apresentam e necessitam ou não de uma representação. As apresentações são para pessoas que estão assistindo e essas pessoas são chamadas de espectadores. Por exemplo, eu estou aqui falando e vocês são os espectadores, vocês estão assistindo a minha apresentação. E isso pode acontecer em palcos, pode acontecer nas ruas, podem acontecer em picadeiros, todas essas apresentações. Assim, nós podemos dizer que as artes cênicas, elas podem ser apresentações de músicas, podem ser apresentações de danças, podem ser apresentações de circo e de teatro. E o teatro é o que nós vamos trabalhar, certo? Essas apresentações também podem ter vários gêneros. Nós também já vimos o gênero sobre comédia, sobre drama, sobre tragédia. Comédia, ela fala de humor e de ironia na apresentação. O drama fala sobre os conflitos humanos e a tragédia é algo que imita a vida real, certo? E falando sobre imitações, falando sobre imitações, os personagens das histórias, alguém sabe para que eles foram criados? Para alegrar as pessoas ou Não. Sabe por que eles foram criados? Para que a gente possa se identificar com eles. Para que a gente possa olhar assim, ó, e se identificar. Nossa, olha como aquela menina fala, olha como aquela menina chora. Parece comigo. Olha o que aquela menina está vivendo. Parece com o que eu vivi lá atrás, ou com o que fulana de tal viveu. As apresentações, os personagens das histórias são criados para que a gente possa se identificar com eles. Em geral, ó, tem características humanas bem claras e bem definidas que podem ser tanto físicas como características psicológicas. As características físicas são expressões corporais e faciais. Ó, as características físicas são aquelas que podem ser vistas no corpo dos personagens. Por exemplo, se o personagem é grande, é uma característica física ou psicológica? Física. Se ele é gordo? É uma identificação física. Se ele é magro? Física. Se ele é baixo? Física. Se ele é alto? O quê? Física. Se ele é alto? Física. Isso. E as características psicológicas são aquelas que não podem ser vistas, mas nós podemos perceber nas atitudes dos personagens. Por exemplo, se o personagem ele é arrogante com as pessoas, é uma característica psicológica. Se ele é chato, se ele é muito chato, o personagem que é muito chato, é uma característica psicológica. Se ele está feliz, se ele está triste, se ele é simpático, tudo isso faz parte da característica o quê? Psicológica, certo? Deu para entender? Deu. Característica física é aquela que nós podemos perceber no corpo dos personagens. Características psicológicas são aquelas que nós não podemos ver, mas eles apresentam por meio de atitudes. Certo? Para começar, nós vamos ler como foi que o teatro chegou aqui no Brasil, certo? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui.
Lauan, Oi. leia aí sobre a história do teatro no Brasil. Você vai O ler, teatro. calma, você vai ler até aqui, ó. Até aqui, Até onde? até aqui. Tá certo. Vou marcar. Tá, ok, vou afastar mais pra frente. Tô marcando meio errado, mas tá dando para perceber, né? Sim. Vai ler essa parte aqui e Júlia vai ler o outro parágrafo. Vai lá. O teatro brasileiro surgiu quando Portugal começou a fazer do Brasil sua colônia. Do século. Isso daí é quanto? Século XVI. 121. Século XVI. Os jesuítas. 116, tá certo. Século Os jesuítas, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só uma religião católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía a literatura e o teatro. Pronto, espera um pouquinho. Nós sabemos que o teatro brasileiro surgiu quando Portugal, a nação de Portugal, veio para cá, para o Brasil, em 1500. Isso é no século XVI, certo? E ele começou a fazer do Brasil a sua colônia. E os jesuítas, gente, que eram católicos, com o intuito de catequizar os índios, de converter os índios, trouxeram não só a religião católica para dentro do Brasil, mas também uma cultura totalmente diferente. Nós já sabemos que os índios tinham a sua própria cultura, nós sabemos que os índios tinham as suas crenças, tinham seus costumes, e aí, como Portugal veio fazer do Brasil a sua colônia, eles também queriam mudar os costumes dos nativos locais e introduziram essa nova religião, que era a religião católica, mas também uma cultura diferente, em que se incluía o quê? A literatura, certo? Livros e o teatro. Então, foi por isso que o teatro veio aqui para o Brasil. Ó, o objetivo... Já para escrever esses nomes, chamar ele no caderno? Não precisa não, meu bem. Se você quiser fazer alguma anotação, pode, certo? Pronto. Então, a gente já sabe... Aliada aos rituais festivos e dança. A senhora faz a aula no computador. Para criança esse homem que está no quadro. Gracinha, meu amor. Brasil. Explicando. Lembra que eu falei sobre desativar o áudio? Senhora, é legal. Eu vou dar espaço para vocês perguntarem, tá bom? Olha, não é para ler agora não. A Pro está explicando essa primeira parte aí. Quando Portugal chegou aqui no Brasil, em 1500, certo? Nós sabemos que foi em 1500. Ele chegou com o objetivo de fazer do Brasil a sua colônia. E para que isso acontecesse, seria necessário que os nativos aprovassem. Mas, né, nós sabemos, era para Felipe estar aqui. Felipe que gosta desse assunto. Os jesuítas, né, com o intuito de catequizar os índios, eles trouxeram não só a nova religião, não só o catolicismo, mas também uma cultura diferente. Nós já sabemos aí o objetivo. Calma, gente. Nós sabemos aí o objetivo que o teatro foi introduzido, que foi de catequizar os índios. Então, se tiver lá no catequizar os nativos, se tiver lá na avaliação assim, qual o objetivo, com qual objetivo o teatro foi introduzido no Brasil. Aí vocês já sabem, com o objetivo de catequizar os nativos, catequizar os índios, certo? Em que século surgiu o teatro aqui no Brasil, o teatro brasileiro? Vocês vão marcar lá, ó, século XVI, ó, XVI. Tá vendo? XVI, tá vendo? Século XVI. E além do teatro, eles incluíram o que também? A literatura, tá certo? Quem quer fazer pergunta? Eu, Pro. Pode falar.
A senhora faz a aula ao vivo pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Pelo computador? Uhum. É difícil de fazer? É complicado, mas dá para fazer. Qual é o mais complicado e mais difícil? A aula ao vivo ou o YouTube? O YouTube. A aula ao vivo é melhor porque tem vocês. Pronto. Vai, Júlia, leia outro parágrafo. Um minuto aí, troca para meu. Pronto, agora eu posso ler. Associada aos rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi o dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. Nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como pela autoria das peças, foi Padre esse nome de novo. Anchieta. Pronto, olha, nós sabemos... Eu não ouvi. Calma que a prova vai ler também. Na tela preto. A prova vai ler. Preste atenção, ó. Nós sabemos que o teatro brasileiro surgiu quando Portugal veio fazer do Brasil a sua colônia lá no século XVI. Certos jesuítas, gente, com o intuito de catequizar os índios, trouxeram não só a nova religião católica, mas também a cultura diferente, a literatura e o teatro. Ativa, por favor, o áudio. Pronto. Aliada aos rituais festivos e danças indígenas, a primeira forma de teatro que os brasileiros conheceram foi a dos portugueses, que tinha um caráter pedagógico baseado na Bíblia. Lembra que eu falei que eles queriam catequizar os índios, converter os índios a uma nova religião? Então, esse teatro, essas peças, tinham um caráter o quê? Pedagógico, um caráter que queria ensinar alguma coisa. Olha, e eles queriam ensinar a Bíblia para os indígenas, só que os indígenas já tinham a religião deles, já tinham costume, certo? E nessa época, o maior responsável pelo ensinamento do teatro, bem como a autoria das maioria das peças, quem fez as peças, quem fazia as peças, quem ensinava o teatro, era o Padre Anchieta. Olha o nome dele aqui. Então, se estiver na prova assim, ó, se estiver na avaliação assim, quem foi o responsável pela autoria das peças e o ensinamento do teatro lá na época dos indígenas? Aí vocês falam, foi o Padre Anchieta, certo? Vocês entenderam aí como foi que o teatro foi introduzido no país? Na nossa nação? Sim. Em que século? 16. 2016. Isso. E o teatro surgiu por quê? Por que ele foi introduzido aqui no Brasil? Para ensinar aos indígenas a Bíblia, né? Isso, catequizar os índios. A palavra é catequizar. Isso aí. E junto com o teatro, eles trouxeram o quê? Eles trouxeram um ritual. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Eles fizeram uma literatura.
Isso incluíram a literatura e o teatro. Muito bem. E quem era o responsável pela maioria das peças, pela autoria das peças? Padre Anchieta. Isso, o Padre Anchieta. Padre Anchieta. Seu pra meu celular tá descarregando, tá em 12. Espera aí que a aula já vai acabar. A Pro ainda tem algumas... Com esse celular? Olha, nós já vimos o teatro, sobre os personagens. E nós vamos ver agora as cores expressivas. Você já percebeu que dependendo... temos os personagens, né? E dependendo do que nós estamos sentindo, nós mudamos a cor do nosso rosto, nós mudamos o nosso semblante, a nossa expressão. Por exemplo, Daniel, faz uma cara aí de bravo. Muito bem. Matias, faz uma cara aí de bravo, Matias. É sua cara de bravo? Cara de bravo. Muito bem. Júlia, faz uma cara aí de triste. Isso. Nós podemos mudar as expressões. Nós podemos mudar as nossas expressões. Minha cara de triste é assim, ó. Qual a expressão que esse menininho tá fazendo aí? Cara de triste. Cara de triste. Ele tá muito triste, tá até chorando. Chinesa. Perceber? Dá para perceber bastante quando a pessoa tá triste, quando a pessoa tá muito feliz. E esse menininho aqui... Você não sabe não quando eu apanho. Ele está... Você não sabe não quando eu apanho. Tava tentando chorar, mas não consegui, não. É difícil, eu tava quase conseguindo. Tá vendo? Ele tá alegre. Isso dá pra perceber por Viu, Pro? Quando eu apanho, eu não choro, não. expressões. Oxi. Conteúdo de arte, gente. Ô, Pro, Oi. sabia que aqui na roça é assim? Quando você fala uma coisa pra pessoa, aí a pessoa fala. Aí a pessoa não entende, manda repetir, aí você repete. Aí você fala, entendeu? Não é entendeu, é entendeu. Aí a pessoa vai saber que você é da roça e vai falar a mesma coisa. Entendi. Entendi. Entendi, Júlia, entendi. Olha, agora a Pro vai dar uns avisos para vocês e fazer a leitura do nosso cronograma de avaliações, certo? Do que vocês vão estudar para as avaliações. Nós já revisamos todo o conteúdo do trimestre, tanto de português quanto de matemática, história, geografia, ciências, artes, ensino religioso. Nós já fizemos todas as revisões, certo? Então, semana que vem começa as nossas avaliações. Vão começar as nossas avaliações. Na semana que vem, dia 21, na segunda-feira já começa, certo? Então, ó, lembra as atividades que vocês estão fazendo de revisão? A nossa avaliação é toda baseada nessas atividades de revisão e nessas aulas que a Pro está dando. Quem está participando, quem está fazendo as atividades, quem está assistindo às aulas vai saber responder direitinho. Eu vou ler aqui para vocês o cronograma de novo, porque eu já li, e depois eu vou colocar ele lá no grupo, certo? Vou ler aqui, ó. Calendário para acompanhar as datas e os conteúdos. Língua portuguesa, dia 21/9, segunda-feira. Nosso conteúdo da avaliação é pontuação e tipos de frases, artigo, palavras com SSS, palavras com consoante mais L. Nós temos também a produção de texto, que é verbete, e literatura infantil, felicidade, certo? Em matemática, tem o conteúdo de divisão de números naturais, divisão por 10 e por 100,
operações inversas e valor do termo desconhecido e números fracionários. Por exemplo, calcule a terça parte de tal, tal. Lembrando que em matemática vocês podem usar o seu caderno ou uma folha branca, uma folha limpa como rascunho para fazer os cálculos, certo? Ô, Pro, e pode fazer a continha? Pode fazer a continha. Vocês vão fazer a continha. Porque Claro, né? Tá repetindo. só não pode olhar no livro, né? Isso, então não pode olhar no livro, mas vocês podem fazer a continha no caderno e colocar a resposta lá no formulário, lá Que na conta, Pro? Pro, que conta? de matemática, meu bem, os cálculos de matemática. Pronto, na quarta-feira, ciências e artes. Já sabe como é a nossa prova, né, Ju? A prova não é em dupla, não, gente. A prova é individual. Olha, Ela que é doida. ciências e artes, na quarta-feira, nós temos o conteúdo de alimentação dos animais, os animais vertebrados e invertebrados, animais vertebrados e animais invertebrados, certo? Em artes, olha, artes, teatros e cores expressivas. Aquele textinho que a gente leu hoje vai estar nas avaliações. Então, ó, século, padre, tudo isso. Estudem tudo, certo? Assistam o vídeo de revisão novamente, leiam os textos que foram para o caderno de vocês, leiam as atividades que nós fizemos e respondam, por favor, respondam a revisão. Vamos lá para a próxima. A avaliação, não? Isso, a avaliação também. Mas a revisão que a Bel colocou lá no grupo hoje, eu vou colocar de novo. Tem gente riscando, Pro. Né, Pro? Tem gente riscando. Pode cair fora. Opa, isso vai me dar aí, Olisa. Sim, o meu tá aí. Vamos lá. Quinta-feira, ensino religioso e língua inglesa. Língua inglesa, nós temos o conteúdo artigo AIE. Temos o conteúdo animais marinhos, cores e like, don't like, certo? No ensino religioso, nós temos indumentárias religiosas e amar e servir sabendo escutar. Sexta-feira, educação alimentar e geografia. Em educação alimentar, nós temos segurança alimentar, contaminação cruzada dos alimentos e prato saudável. Geografia, áreas urbana e rural, dificuldade da vida do espaço urbano e rural e condições de moradias. Nós vimos tudo isso aqui hoje, não vimos? Hoje nós relembramos as dificuldades da vida no espaço rural, da vida no espaço urbano. Nós vimos como são caracterizadas áreas urbanas, rurais e litorâneas também. E vimos condições de moradia. Na segunda-feira, dia 28/9, nós temos avaliação de história. Vivemos em uma De novo? Sim, as avaliações. É de segunda a segunda. Olha, Peraí, lá no calendário que a senhora botou de provas, lá de segunda-feira eu vi histórias. Nossa! segunda-feira, dia 28, ó, meu amor. 28/9. A prova, deixa eu A ver. senhora ficou sabendo que eu tava queimada? A avaliação começa. Lembra? A senhora ficou sabendo que eu tava queimada? A nossa avaliação começa dia 21/9, segunda-feira, e vai até o dia 28/9, que também é uma segunda-feira. Tá vendo? Olha, É segunda, né? isso. Nós vivemos em uma comunidade, eu e os outros, cada um tem sua cultura, e os indígenas brasileiros, herança indígena também, certo? Entenderam tudo? Já pra que eu te queimei de café. Eu se queimei ano passado que eu se queimei de café. Ixi, se queimou. Ó, lembrando, gente, que as avaliações elas vão estar disponíveis no portal, ó,
das 8 até as 23 horas e 59 minutos. Façam de tudo para responder no dia. De tudo, de tudo, de tudo. Certo? Leiam todas as questões. fervendo. Leiam todas as questões. Com calma, com atenção. Marca somente uma resposta certa. Não tem duas respostas, tem apenas uma resposta certa. E coloquem o seu nome completo e turma, certo? Tira uma dúvida. Pode falar. Na avaliação, a prova real, vai ter aquelas... O prova já acabou, foi? Aquelas perguntas de escrever? Vai ter também nas avaliações? Não tem pergunta de Glória a Deus. Graças a Deus. marcar, tudo múltipla escolha. Sim, prof. Só já acabou. aquelas bolinhas, né? Pode Pra marcar. A aula não Sim, acabou. prof, já acabou. A aula não acabou ainda, Matias. Tudo de marcar, viu, Daniel? Não tem questão aberta, Obrigada. só questão fechada. Por isso Obrigada. que ela está dizendo que só tem uma resposta certa. Então, vocês vão ler com atenção e vão marcar. Nem percebi que o negocinho saiu. Outra coisa. Na semana de avaliação, não vai ter aula ao vivo. O que, professora? Semana de avaliação. Isolar. Mas vocês podem, Isolar. estão com o áudio ligado, então não tá dando para pro se concentrar. Isolar. Cauã, meu amor. O áudio. Pronto, olha. Lembrando que na semana das avaliações não terá aula ao vivo, mas vocês podem procurar a Pro para tirar dúvida, tá bom? Vocês podem tirar dúvida comigo, eu vou estar sempre aqui, ó, no WhatsApp, no celular, esperando vocês. E não esqueçam que eu tenho acesso às questões, provas e as respostas de vocês. Leiam Não vê. o nome de vocês completo, a turma, certo? E as avaliações começam que dia? Segunda-feira. Então, hoje é 21/9/2029. 2020. Isso, parabéns. Alguém tem alguma dúvida? Pode falar. As mesmas perguntas dessa revisão que a gente tá fazendo? Não, Não, porque é o mesmo texto pra gente ler. não. Perguntas diferentes. Ia ser fácil. Ia ser fácil, não ia ser fácil fazer assim? Não, não as mesmas perguntas. São perguntas diferentes. Não, vai ser fácil. Por que foi botar diferente? Perguntando, peraí. Quer falar de novo, Hugo? Eu acho que não. Mais alguém tem uma pergunta? Não. Não? Entenderam tudo direitinho? Alguém tem alguma pergunta sobre o conteúdo? Agora é a hora. Alguém tem alguma dúvida? Professor, só tô em dúvida em artes, que eu não entendi. O que foi que você não entendeu? Agora, pô, meu celular tá em 9. Bota pra carregar, Matias. Fala, Renata. O texto, Hum. o segundo parágrafo que eu não entendi. Pronto, eu vou colocar a imagem do texto para você lá no WhatsApp e você dá uma lida de novo, tá bom? Ali falava sobre quem trouxe, quem fazia as peças, o responsável pelas peças, o responsável pelo teatro, certo? Que era o Padre Anchieta. Entendeu? Mas eu vou tirar Vou imitar, prof. Um beijo e até a próxima aula. um grande beijo, pessoal.
E até a próxima aula. Olha, outra coisa, não esqueça de dar um like. Dá um like no vídeo. Tchau pra todo mundo. Fica com Deus. Amém. Pra você também. Boas avaliações. Tchau. Tchau. Beijo. Professor. Beijo. Tchau. Nome Ed. Tchau, Hugo. Tchau, gente. Tchau, Hugo. Tchau, Daniel. Tchau, Gabriel. Tchau, Yasmin. Tchau, Luiz Felipe. Tchau, Renata. Tchau, Matias. Tchau, Rayan. Eita, Fui. meu celular sem que carregou. A gente já tá indo embora, Júlia. Um beijão, Júlia. Tchau. 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 Bom final de semana para vocês. Pra você também.